Roberto Justus, Júnior Dusk e o velho da Van. Três empresários que ficaram milionários em nosso país, em especial no caso do velho da Van, bilionário, mas que com essa situação que a gente está vendo, eles não são inovadores, eles não são bons administradores. Eles são fraudes, já que eles não conseguem entender a dinâmica de mercado, estão criticando inclusive uma epidemia, ou melhor, uma pandemia que não depende do interesse de um governo ou de outro, e dizendo que se vai morrer 5 ou 7 mil pessoas, é tudo bem, a gente só não pode parar a economia. O Roberto Justus chegou a citar, por exemplo, que cerca de 600 pessoas morrem no mundo de gripe e ninguém para a economia no mundo por causa disso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre estatística, que ele até criticou o Mion no áudio dele, dizendo que o Mion não entendia de estatística, mas aparentemente quem não entende muito de estatística é o Roberto Justus, porque eu vou mostrar para vocês que se você comparar uma gripe comum com essa situação agora, envolvendo os idosos em especial, a taxa de letalidade é muito maior do que você fala e a possibilidade de contágio também é muito maior. Só para você ter noção, senhor Roberto Justus, especialistas do Reino Unido fizeram pesquisas e eles já estimam que pelo menos 50% da população mundial será infectada com esse vírus, ou seja, mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E o que é que vai acontecer? Colapso no sistema de saúde, uma sequência de mortes que não serão causadas apenas pelo vírus, mas sim por outros problemas que não poderão ser tratados por conta de pessoas que terão esse vírus. Você, apesar de ter a carinha de burro, você sabe que é assim que vai acontecer. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui agora. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a posicionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque somente assim o nosso trabalho pode se ampliar aqui e a nossa rede de informação chegar a mais pessoas. Se você gosta do meu conteúdo aqui, quer que alguém conheça, pega um vídeo aqui do canal, manda no WhatsApp, manda no Instagram, no Facebook, e se quiser me marca que eu reposto vocês. Só assim a gente vai conseguir fazer crescer o trabalho aqui na internet, que é o que importa nesse momento para estar informando as pessoas. E se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar de alguma maneira, aqui na descrição do vídeo tem os links do Apoia-se e as informações de como você pode colaborar com o nosso trabalho aqui na internet. Pois bem, meu povo, desde o dia que eu vi o vídeo do Roberto Justus falando da abobrinha, que eu me questionei por muitas coisas, em especial por ele dizer, por exemplo, de forma grosseira, que o Mion não entende de estatística, e ele estava vendo aquilo claramente, e insinuando também que o Mion, se entendesse bem inglês, né, que lesse tal jornal. Lembrando que o Mion passou a infância dele, parte da infância dele nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos hoje também, então é meio que grosseiro e típico de quem é riquinho e snob, no caso do Roberto Justus. Mas se você falou tanto de estatística, que você entende de estatística, isso e aquele outro, eu cheguei aqui a fazer, e olha que eu não sou bom de estatística, viu, Justus? Admito pra você, eu sou da área de humanas, mas eu cheguei aqui a fazer uma pesquisa pra gente poder chegar aí o ponto de vista que eu quero nesse vídeo. Eu até fiz alguns gráficos aqui, eu não sei se eu vou disponibilizar pro Gabriel ou não, talvez eu disponibilize, talvez eu não disponibilize, mas no gráfico que eu utilizei aqui, eu utilizei o gráfico com a quantidade de mortes de pessoas no mundo, de pessoas infectadas no mundo, de pessoas que se recuperaram no mundo. O gráfico de mortes na Itália, de pessoas infectadas na Itália e de pessoas recuperadas na Itália. No Brasil a mesma coisa, gráfico de pessoas infectadas, gráfico de pessoas recuperadas e gráfico de pessoas que morreram no nosso país. O Roberto Justus no vídeo dele lá falou que 600 mil pessoas morrem por ano de gripe e que é comum acontecer isso, que os idosos vão ser acometidos, mas que não pode ser assim, não pode parar o mundo, porque não para o mundo por causa da questão da gripe. Vamos lá, primeiro de tudo, os especialistas, e quem está dizendo isso, Roberto Justus, não é Carlito Neto, quem está dizendo isso não é Zezinho, não é Mariazinha, quem está dizendo isso são especialistas do mundo inteiro. Inclusive já saiu até documentários no próprio canal da CNN, no canal da BBC também, falando sobre o que é que pode acontecer com o mundo se a gente não tiver essa parada agora. Muitas pessoas vão se infectar com esse vírus, vão para o hospital e mesmo aquelas que não vão morrer, como você está falando, irão tomar a vaga de pessoa, por exemplo, que vai para o hospital com problema de coração, ataque cardíaco, com problema de hipertensão,
com o AVC, por exemplo, e essas outras mortes podem ser consequência do colapso do sistema de saúde. Tá desenhado para você agora, Roberto Justo? Por quê? Porque especialistas, não é seu caso, tá? Estimam que 50% da população mundial será infectada com esse vírus. O que isso quer dizer? Que cerca de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, pelo menos, na verdade um pouco mais, né, que o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, serão infectadas com esse vírus. Isso vai sobrecarregar o sistema de saúde, vai matar médico, vai matar enfermeiro, vai matar idosos, vai matar pessoas jovens que têm outros problemas de saúde, que procuram atendimento e não consiga por causa da superlotação dos hospitais. Você está dizendo que o Brasil não pode parar por causa disso? Eu não sei se você assiste televisão ou se você paga algum empregado para poder fazer um resumo das notícias para passar para você. Mas não é o Brasil que tá parado, o mundo inteiro tá parado. Inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo para você aqui, eu acabei de ver um portal aqui que a Índia, um dos maiores países do mundo, criou um isolamento, uma quarentena de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Tá bom pra você, meu lindão? Agora você abriu a boca e disse que vai morrer 5, 6 mil, a mesma coisa que o Júnior Dusk, o idiota lá do Madeiro, falou a mesma coisa, que vai morrer, mas não pode fazer nada. Inclusive o Júnior Dusk ainda foi pior, que ele chegou a dizer que morre não sei quantas pessoas de fome no Brasil. E o que é que você faz, seu canalha, pra poder ajudar essas pessoas que estão morrendo de fome? Você vem aqui no Nordeste, além de explorar a gente, ou você faz alguma coisa aqui? Não é ajudar uma ONGzinha, não. Quanto é que você destina dos seus milhões pra combater a fome? Quanto é que você destina? Ah, eu ajudo uma instituição ali. Ah, eu ajudo outra instituição ali. Não, quero saber dos seus milhões. Quantos milhões você ajuda especificamente para combater a fome, a pobreza e a miséria? Deixa de ser cara de pau, seu mentiroso. Voltando pro Justo, ele falou que no mundo morrem cerca de 600 mil pessoas por ano de gripe e que é uma vergonha parar a economia do Brasil por causa disso, se não para por causa das gripes que acontecem no mundo. Vamos lá, Roberto Justus. Segundo os dados que eu encontrei, inclusive na própria EBC, eu vou deixar tudo isso que eu tô falando pra vocês no primeiro comentário fixo aqui embaixo. A cada 100 mil pessoas que morrem de gripe, isso nessa estatística sua aí dos 600 mil mortos de gripe por ano, cerca de 223 são idosos com mais de 75 anos. A cada 100 mil pessoas que morrem, 44 são idosos entre 65 e 74 anos. Eu não sou da área da estatística, mas eu liguei para um amigo para fazer esse cálculo para mim. Então vamos fazer um cálculo médio aí, certo? Vamos multiplicar aí a quantidade de mortes de idosos acima de 75 anos a cada 100 mil, que são 223, mais a quantidade de idosos que morrem a cada 100 mil pessoas entre 65 e 74 anos de gripe no mundo, que dá mais 44. Isso dá um valor específico aqui de a cada 100 mil pessoas que morrem no mundo de gripe, cerca de 267 pessoas são idosos a partir de 65 anos. Se a gente multiplicar isso por 6, que são aproximadamente 600 mil pessoas, no seu cálculo aí, de forma bem grosseira, cerca de 1.602 pessoas morrem por ano sendo idosas por gripe, ou seja, dos 600 mil casos que você citou aí, cerca de 1.600 especificamente são idosos acima de 65 anos que morrem desse caso. Só para você ter noção, no caso, por exemplo, desse vírus que está acometendo agora o mundo inteiro, em especial nesse momento agora a Itália, e chegou aqui no nosso país também, 90% dos mortos são especificamente idosos acima de 70 anos. Só para você ter noção, nesse momento aqui eu vou dizer para você quantas pessoas no mundo tem infecção por esse problema atualmente, tá? No dia que eu tô gravando esse vídeo e na hora que eu estou gravando. Nesse momento tem exatamente 415 mil pessoas, 876 infectadas no mundo. Detalhe, há 20 minutos atrás eu gravei um vídeo que vocês já devem ter visto, inclusive aí no canal também, onde eu olhei nesse mesmo portal que eu tô olhando aqui agora, que é o da Universidade John Hopkins, e tinha cerca de 414 mil. Sabe quantos óbitos a gente tem na Itália nesse momento? Cerca de 6.820. No momento que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente quando vocês vão estar vendo, já vai ter provavelmente mais de 7 mil óbitos. E tem nesse momento cerca de 70 mil pessoas infectadas na Itália. Dessas cerca de 7 mil mortes aí,
90% são idosos acima de 70 anos. Pela taxa de infecção que você está conseguindo ver no mundo aí, tá? Que a gente já tá vendo aí que tem mais de 415 mil casos de infectados no mundo. E pela curva de letalidade, usa a sua cabeçona aí e calcula se a proporção que você utilizou para a gripe foi utilizada, por exemplo, para o corona agora. Quantos idosos vão morrer no mundo? Você está disposto a deixar que a avó dos seus filhos morra? Você está disposto a deixar que seus amigos mais idosos morram? Ou quem sabe até você mesmo morra para que o seu dinheiro seja preservado? A mesma coisa eu digo pro véu da van. Digo também pro Júnior Dusk que apesar de estarem falando essas abobrinhas, estão se isolando, estão se precavendo, mas os trabalhadores dele têm de estar lá dando lucro para eles. Vocês não são empreendedores de sucesso? Por que que agora nesse momento não conseguem reverter o negócio de vocês para a internet e gerar milhões de empregos? Não são em momentos de crises que vocês dizem que surgem as melhores ideias? Quando eu assistia, por exemplo, O Aprendiz, eu cansava de ouvir isso de Roberto Justus. Nos momentos de crise é que surgem as maiores ideias. Nos momentos de crises é que a gente consegue diferenciar os bons profissionais dos péssimos profissionais. Então sinto dizer a você, Roberto Justus, mas você também é uma fraude na interpretação de estatística. Sem falar que você disse, por exemplo, que criança não tem risco de infecção e segundo os estudos mais recentes feitos por cientistas da China, a criança tem a mesma possibilidade de infecção que os demais grupos, só que elas têm menos sintomas. E você disse também que não tem relato de nenhuma morte de 0 a 10 anos no mundo, nenhuma morte. E a própria OMS já confirmou a morte de uma criança de 7 anos na China com esse problema sanitário que está acometendo o mundo. Você também falou que não existe risco da grávida transmitir isso para o bebê. Não existe estudo conclusivo ainda sobre isso, porque estão inclusive estudando o caso de uma mãe na China que estava grávida, teve um neném e 30 horas depois fizeram o exame no bebê e descobriu que o bebê estava infectado com corona também. Então não dá para saber se o neném nasceu com o vírus ou se foi contaminado depois. Os estudos ainda são inconclusivos. E sobre a questão de parar ou não a economia, a gente pode continuar funcionando. E se seus empregados forem trabalhar e acabarem matando os familiares deles? O que é que vocês vão fazer? Vocês se responsabilizarão? Óbvio que não, né? Então hoje nesse vídeo eu queria mostrar o meu repúdio ao idiotismo propagado pelo Lex Luthor da Havan, né? O velho da Havan que tá sugerindo redução de salário. O cara é bilionário, riquíssimo, inovador, vai abrir não sei quantas lojas e não consegue nesse momento de crise se conseguir enfrentar essa situação. A mesma coisa acontece com o Júnior Dusk, o milionário do Madeiro. E no caso do Roberto Justo, que foi muito snob falando bobagem no áudio do Marcos Mion, é só usar as estatísticas que eu citei aqui para fazer o cálculo de proporção. E bota na sua cabeça, que por sinal cabe muita coisa, hoje, se você estivesse participando do Aprendiz, você seria demitido. Porque além de você ser incompetente no que você está falando, você não consegue também analisar as estatísticas. Deixe a sua opinião aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Antes de eu sair desse vídeo, eu queria pedir que vocês fossem aqui no primeiro comentário fixo, vai ter um link lá para vocês assinarem a petição da renda básica universal que está sendo proposta esse ano. É uma proposta feita por vários economistas e políticos no Brasil e no mundo para poder tentar manter os cidadãos do nosso país e do mundo também vivendo nesse momento de pandemia, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, como eu sempre digo no final, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!